se você conhece algum idoso que é vítima de qualquer tipo de violência, gente, uma coisa é fato, a gente precisa denunciar. Esse é o nosso assunto agora. Inclusive, convido você a participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Está aqui o número na tela, 99942-2478. Você também pode participar pelo Facebook, porque aqui no nosso estúdio a gente já recebe a psicóloga Elza Leite. Obrigada, Elza, pela sua participação. Roberta, uma boa tarde. A delegada, a doutora Milena Girelli, também. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Eu que agradeço o carinho do convite. E a gente também recebe aqui a Valéria. Valéria, como filha, ela está atenta ao pai, não é isso? A toda a situação que está acontecendo. O que te preocupa hoje sobre esse assunto, Valéria? Boa tarde. Boa tarde. O que me preocupa é o bem-estar do meu pai. Eu quero o bem-estar dele, eu como filha, né? Então, a minha maior preocupação é o bem-estar dele. Por quê? O que está acontecendo? O que você, como filha, vem percebendo? Porque qual que é o nosso principal viés hoje? É a gente entender, você que suspeita de que algo esteja acontecendo com o seu pai, com a sua mãe ou com algum idoso, pode ser o vizinho também, tá? Esse é o nosso papel. É entender para quem que a gente pede ajuda, qual é a hora de denunciar, qual é a hora da gente ir lá na polícia ou então buscar um psicólogo também, entender o que está acontecendo. A questão é que ele vem aparecendo machucado, né? E isso me preocupa, né? Com o dedo quebrado, com o olho roxo. Então, eu me preocupo porque ele é meu pai, né? E eu estou fazendo meu papel, né? De ir à justiça e comunicar que ele está aparecendo machucado. Ele mora com vocês? Não, ele mora na casa dele. Uhum. Certo. Primeiramente, doutora Milena, o que diz o Estatuto do Idoso? Realmente ela fez correto. Está na dúvida, igual a gente sempre fala. Infelizmente, a minha vítima ela tem uma dificuldade muito grande de denunciar. Porque os agressores são as pessoas que elas mais gostam, são as pessoas que elas mais amam. Por isso é tão importante familiares estarem atentos. O vizinho, como você disse anteriormente, está atento com mudanças de comportamento para que as pessoas procurem a delegacia, procurem uma instituição pública para denunciar, para a gente verificar se a situação está ou não acontecendo alguma violação de direito. E é exatamente isso, é falar pelo idoso, que a minha vítima, muitas vezes, ela não tem coragem de denunciar ou ela não tem voz, porque o agressor está muito próximo e ela não tem condições de ir em alguma instituição para denunciar. À medida que o seu pai aparece com esses machucados, né, o que ele expressa? Vocês conseguem extrair dele, né, de repente, ali a verdade do que aconteceu? O que ele expressa para vocês? Ele simplesmente disse que caiu do cavalo, né? Vem aparecendo machucado e falando que caiu do cavalo. Aí a gente fazer o quê, né? Eu vou na justiça, né, e peço ajuda e estou fazendo meu papel de filha, né? Levando até a justiça isso, comunicando à justiça que ele vem sofrendo essas agressões. Então você não acredita na versão do cavalo? Não. Não, porque de 4 anos para cá ele vem caindo e se machucando. Antes não era assim. O olho roxo, o cavalo vai dar um chute no olho, né? E ele nunca falou para você, por exemplo, especificamente sobre essa situação do olho roxo? Não, nunca falou. Mas eu, como filha, vendo meu pai com o olho roxo, aparecendo machucado, né? E me preocupou, lógico, né? Porque se acontece alguma coisa com ele, a justiça vai me perguntar, por que você não fez nada? Igual a ele, né? Tem várias pessoas nesse momento, em cárcere privado, né? Sofrendo agressões. Qual é o dever dos filhos, doutora Milena, em relação aos cuidados com os pais? Os pais têm um dever de cuidar dos filhos e os filhos também. Então, assim, esse caso específico eu não posso falar, que está sob investigação, mas eu vou dar exemplos variados. A minha maior preocupação é a vítima. Então, eu preciso ter contato com a vítima para saber o que está acontecendo. Mas, muitas vezes, a minha vítima, quando ela está na delegacia, muitas vezes ela fala com o jornalista a verdade, não omite nada, mas quando chega na delegacia, mesmo que ela tenha registrado uma ocorrência, mesmo que ela tenha procurado anteriormente a delegacia, quando ela vai fazer a oitiva dela, muitas vezes ela muda os fatos. Por quê? Porque ela não quer que o agressor, que é um filho, que é um neto, seja preso. Então ela fala que caiu, que é idosa,
que tem problemas de saúde, que toma medicamentos que deixam muitas vezes a pele com hematomas. Então, por isso é tão importante, é um assunto extremamente sensível, que eu tenho que ter a delicadeza também de verificar com outras testemunhas o que está acontecendo. Porque a minha vítima fala que não aconteceu nada. Ou chega até mim pedindo ajuda para que o agressor faça algum tratamento para uso de drogas, de álcool. Então, assim, a minha preocupação é a vítima, a gente tem todo o cuidado com ela. Nós temos hoje, nós somos a única polícia do Brasil que temos assistente social e psicólogos, que são policiais. Então, quando uma vítima nos procura e ela não se sente confortável para denunciar, não se sente ainda encorajada, eu encaminho para o assistente social, encaminho para o psicólogo, para que ela tenha coragem ou seja encaminhada para outras instituições para a gente verificar o que está acontecendo. Elza, nesse dever dos filhos, né, que é essa preocupação que a Valéria veio trazer hoje aqui, de cuidar dos pais. Seu pai tem 70 anos, né? 70 Mas por um outro lado, 70 anos, o idoso, a gente sabe como que é quem tem idoso em casa, na família, né? Que é uma bênção, porque como diz o meu pai, ele fala, né? Só fica velho quem vive, que é um privilégio viver, mas por outro lado, também convencê-lo a aceitar talvez uma ajuda da família, às vezes fica difícil. Fica difícil a gente cumprir o nosso dever diante de um idoso que também às vezes não quer naquele momento aquela ajuda. Como que a gente lida com isso? Quando a gente vai para conversar, seja com quem for, principalmente com os nossos pais, que são autoridades sobre a nossa vida, tem muito mais experiência, muito mais vivência com a gente não pode ir com vontade de convencê-los a nada. A pessoa idosa, ela tem uma mentalidade um pouco mais cristalizada, ela tem as próprias perspectivas. Então, se eu for tentando convencer, eu não vou conseguir fazer nada. Eu acho que a gente tem que ir disposto a ouvir. Faz perguntas. Como é que está o seu relacionamento com o fulano? Ele te trata com respeito? Ele pega seu cartão? Aí, você está feliz? Te trata bem? Cuida das suas coisas? Te leva ao médico? Escuta sobre a rotina daquele idoso e com essa escuta sem julgamento, você vai ter informações ricas para poder tomar algum tipo de providência. Muitas vezes, a família está tão envolvida, tão obcecada em desconstruir aquela relação que ela não consegue mais filtrar. O nosso viés acaba prejudicando toda a nossa análise. Então, às vezes, uma pessoa de fora, uma pessoa imparcial, vai ter mais capacidade de conversar com esse idoso, escutar ele e entender o que realmente está acontecendo. Só que a gente sempre tem que olhar para o idoso na perspectiva biopsicossocial. O que isso quer dizer? Eu preciso olhar para o corpo, para a mente e para a parte social. Eu preciso olhar para as emoções daquele idoso. Qual é o impacto dessa relação do ponto de vista emocional na vida dele? Ele se sente acolhido? Ele se sente pertencente? Ele se sente respeitado? Ele se sente visto, cuidado? Porque a gente tem que primar por isso também. E muitas vezes a família tem essa dificuldade, principalmente quando a gente fala de novas relações, né? O idoso ficou viúvo, os filhos casaram, estão vivendo as suas vidas e ele precisa recasar, reconfigurar a vida dele. E a gente vai achando, essa mulher vai entrar e vai substituir minha mãe, esse homem vai chegar e vai pegar o dinheiro da minha mãe, do meu pai. Não, nem sempre é isso. Às vezes o idoso, quando ele cria uma outra relação, ele está buscando parceria, conversa, vencer a solidão. Então, a gente sempre tem que olhar com todas essas perspectivas para a gente não fazer um julgamento só financeiro, só físico, só social. A gente tem que considerar todas as áreas do idoso para entender se ele está feliz, se ele está bem cuidado ou se a gente realmente tem que tomar uma providência um pouco mais de afinco, sabe? Procurar justiça, ir numa delegacia, retirar esse idoso de perto desse agressor. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer julgamento, para não arrumar mais problema e, inclusive, fazer com que esse idoso se sinta mais deprimido, mais entristecido, mais problematizado diante dessa situação. Tem um comentário aqui, começaram a chegar as participações no nosso WhatsApp, eu convido você a participar com a gente. Uma pessoa diz, boa tarde, Alberto, eu sou cuidadora e já vi uma casa de repouso, os idosos serem maltratados, eu não aguentei isso e pedi demissão do trabalho. E eu também aconselho essa senhora aí, no caso, a nossa convidada, né, a colocar as câmeras em casa para não acontecer essas coisas. Você já pensou nessa alternativa? Sim. Chegaram a colocar em prática? São vários filhos, não é isso? A senhora... Não, nós somos em 3. E 3 filhos, 3 isso. filhos. Conseguiram
pensar, então, nessa ideia de colocar as câmeras? Conseguiram colocar esse plano em prática? Não exatamente, não. Não? Não. Meu irmão tentou levar ele para casa dele, sabe? Levou ele, mas aí ele voltou novamente para casa dele. Aí continuou sofrendo, aparecendo agredido, entendeu? Doutora Milene, nessas situações, assim, a respeito, por exemplo, de câmeras, né? O idoso proprietário ali daquele espaço, daquele imóvel, né? Às vezes é o nosso pai, nossa mãe, às vezes eles não concordam, porque convencer fica difícil. Eles precisam ter essa ciência? Uma coisa que eu tenho muito medo que a gente precisa falar é sobre o etarismo. Então, assim, o fato de ser idoso, de ser idosa, não quer dizer que seja incapaz. Não quer dizer que não seja capaz de fazer, ser livre para escolher. Então, no momento que os filhos querem impor câmeras dentro de casa, eu acho isso extremamente insensível e irresponsável. Porque, assim, se o pai não tem condições de ser livre nas suas escolhas, então ele tem que ser interditado. Se ele não é interditado, os filhos não podem intervir assim. Aí eles estariam cometendo um crime também. Existe alguma idade ou quais são os pré-requisitos para que o idoso chegue a esse ponto de precisar dessa intervenção? Mas aí seria a mudança de comportamento, o idoso está agressivo ou está com esquecimento. Então, isso tudo também tem que ser comprovado com laudos médicos. Então, assim, é temeroso a gente falar que a pessoa idosa ela não é capaz. Ela é livre para ter suas escolhas, livre para relacionamentos, livre para também se dispor do seu patrimônio. É lógico que os filhos eles têm que estar atentos, mas a verdade é que eles são livres, se não são interditados. Tem muitas casas em que, numa conversa em família, fluindo saudavelmente, que instalaram as câmeras. Né? Porque às vezes os filhos moram longe dos pais, às vezes um pai que mora no interior e a mãe concordou, mas também tem pais que não concordam. Passar por cima disso pode ser arriscado para o pai, para essa saúde mental do pai? Olha só, se a gente passa por cima da vontade do idoso, a gente está agredindo ele. A gente está violando a humanidade, o poder de decisão, a autonomia e independência desse idoso. Se tem uma coisa que deixa o idoso deprimido, é tirar a capacidade dele de decidir sobre o que ele quer. Aquela pessoa viveu uma vida inteira, ela trabalhou, ela construiu patrimônio. Se no final da vida eu tiro toda a perspectiva de domínio, de controle, de decisão dela, eu mato aquela pessoa por dentro. Então a gente tem que ter ética. Olha só, gente, quando a gente fala de pai e filho, as nossas relações, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, o nosso dever de filho não é aceitar, não é concordar, é respeitar. Isso passa pela honra, que foi uma coisa que a gente conversou aqui nos bastidores. Honrar pai e mãe passa pela perspectiva de respeitar, aceitar eles e se dar bem na vida. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui é uma violação psicológica, é uma violação moral. Se não teve acordo, esse idoso está com as faculdades mentais preservadas, não tem um declínio cognitivo considerável, né? Ele reconhece todo mundo, ele fala sobre ele tem noção de tempo e de espaço. Eu não tenho por que impor sobre ele nada. Nenhuma relação com imposição funciona. Quem dirá a relação de filho com pai? Mas igual a situação da Valéria, em que o pai aparece machucado, cada hora é numa parte do corpo, não é isso, Valéria? Uhum. Quais foram as partes que ele já se apresentou machucadas? Olho roxo por várias vezes, dedo quebrado, braço, o dedão do pé estufou, saiu para fora. Aí depois machucou de novo o pé. E dentro de 4 anos, meu pai está assim, dizendo que o cavalo machuca ele o tempo todo. Qual é a orientação, doutora Milena, quando, diante de um caso assim como o da Valéria, ou de situações parecidas, que às vezes os nossos telespectadores estão se identificando, falam assim, poxa, é verdade, papai ou mamãe toda vez aparece roxo, eu nunca parei para pensar, será que tem alguém fazendo isso? Será que ele realmente caiu? Qual é a orientação diante dessa dúvida? A primeira coisa é conversar com a pessoa idosa. E se não conseguir tirar nada dela, é denunciar realmente, é procurar ajuda pelas outras instituições
Porque eu falo assim, você pode denunciar em qualquer instituição, você não precisa ir numa delegacia especializada, você pode ir em qualquer delegacia que a ocorrência ela vai ser encaminhada para mim, ou se não, se você não tem condições de ir numa delegacia, não quer se expor, faça então uma denúncia anônima pelo Disque 100 ou pelo 181, ou se não em instituições mais próximas, CREAS, CRAS, Defensoria Pública, mas denuncie para a gente verificar. É lógico que a gente tem situações que não são verídicas, mas no momento que essa denúncia ela chega até mim, eu vou estar encaminhando uma equipe de policiais para verificar se ela é verídica ou não. Tem um comentário aqui de uma pessoa que diz: boa tarde, Roberta, há 6 anos eu perdi minha mãe para o câncer, porém quando ela ficou viúva, eu e meu esposo conversamos e ela também quis que fôssemos morar na casa dela, porque ela não deixava a casa dela para morar conosco. É uma situação muito comum que a gente vê isso acontecendo, né? Então, ficamos com ela durante 16 anos. Hoje eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Elza, essa situação de querer convencer o pai ou a mãe, né? Você, inclusive... tem propriedade de fala, né? Você hoje, a sua mãe mora com você, né? Como que a gente faz esse convencimento pensando na segurança do idoso? Ou não devemos convencê-lo? Quando existe uma questão de segurança e eu não faço, eu estou sendo negligente. Então, no caso da minha mãe é uma pessoa acamada, ela não sabe fazer a diálise nela mesma, então eu não tinha uma outra opção. Embora ela quisesse viver na casa dela e eu também quisesse viver só eu e meu marido na minha casa, por força das circunstâncias, a gente teve que se reunir e todo mundo viver no mesmo lugar. Por quê? Porque se eu fizesse diferente disso, eu estaria negligenciando os cuidados. E um dos nossos deveres com o idoso é cuidar deles quando eles precisam, tá? Eu acho que tudo tem que ser construído em acordo, mas apresentando as circunstâncias. Olha, o senhor já está mais... com um pouco mais de dificuldade, um pouco mais lento, a gente está preocupada. A sua presença na nossa casa seria um prazer, seria bom que a gente ia tomar café junto, a gente ia poder conversar, você ia poder vivenciar os seus netos, a gente poderia assistir filme junto. Então, é tentar convencer o idoso, mostrando que aquela perspectiva ela é positiva para ele. E o senhor vai continuar tendo a sua liberdade, a sua privacidade, se você quiser sair, o seu dinheiro é você quem vai controlar. É só por uma questão de segurança, né, da sua questão física, da sua questão material. É mostrar para aquele idoso que a sua motivação por trás do cuidado dele é positiva. Não é uma implicância com o relacionamento, não é uma implicância com ele, não é um etarismo achando que ele não tem mais capacidade de decidir. Isso aqui é respeito. Uma das grandes reclamações que eu tenho das pessoas idosas é a infantilização. Eles reclamam que se sentem muitas vezes incapazes pelo excesso de amor. Olha que loucura. Às vezes a gente, como filha, a gente quer proteger tanto que não deixa o idoso fazer nada em casa, não deixa o idoso sair com medo e fica ali... Tirando a utilidade dele. Exatamente. Então, assim, até fala de forma infantil, né, com a voz diferente. Então, assim, muitas vezes, quando a pessoa idosa vai na delegacia acompanhada do filho, aí ele faz assim, eu quero ser ouvido sozinho. Aí eu falo assim, mas por quê? Tem alguma coisa contra ela? Não, que eu quero me sentir capaz. Eu sou capaz de responder sozinho, sem interferência de ninguém. Tem aqui um comentário muito interessante, doutora Milena, de uma pessoa que diz: boa tarde, eu tenho uma tia que o filho dela bate na mãe dele e ela não vai fazer nada, porque ela só tem ele de filho, não denuncia ele para a polícia, tem medo de falar. Essa é uma situação mais comum do que a gente imagina? Exatamente. Infelizmente, essas histórias elas se repetem. Os pais, que é natural, pai e mãe quer proteger seus filhos, então, assim, não querem denunciar, não querem indiciá-lo, não querem que o agressor seja preso. Então, a gente teve uma história extremamente pesada na delegacia de uma senhora que estava acamada, morava no 3º andar, sem elevador. Ela ficava numa cama, o filho só ia uma vez por mês. Era a vizinha que mandava numa corda a alimentação. A denúncia, os médicos que atenderam ela, a gente teve que ir com corpo de bombeiros para retirá-la desse apartamento. E mesmo assim, ela estava muito abaixo do peso, 37 quilos, comia só miojo. Era extremamente horrível o local onde ela morava, mas quando a gente conversou com ela, ela falou que o filho era maravilhoso, que não faltava nada para ela, que tinha alimentação e que não ficava sozinha. Então, assim, por isso que é tão importante
as pessoas testemunharem, as pessoas terem coragem, porque a minha vítima não tem voz. A minha vítima, ela está muito mais preocupada com o agressor do que com ela. Então, essa situação marcou a gente muito, porque nós nunca tínhamos visto uma situação tão triste. E, mesmo assim, ela protegeu o filho. Qual que é o seu medo em relação ao seu pai diante das suas desconfianças do que está acontecendo? Dele aparecer morto igual a maioria, né? Que tá acontecendo, né? Que acontece com vários idosos aí, né? Que sofrem a mesma coisa que ele e quando vai ver, eles morrem, porque até a justiça tomar uma providência, eles já morreram. Porque eu, como filha, faço a minha parte. Estou sempre lá avisando. Mas a justiça, até agora, quem é que eu peço ajuda? Qual é o órgão? Porque eu já fui na do idoso, na defensoria, no Ministério Público, no fórum. Então, eu fico à mercê, né? E eu peço uma resposta ao poder público, porque não só pelo meu pai, sim por todos que estão sofrendo. Porque todo dia vê na televisão coisas piores ou a mesma coisa que meu pai está sofrendo. Qual seria o próximo passo, doutora Milena, diante de uma situação, por exemplo, como essa? Qual sentido? Ela já foi na delegacia, ela já foi mas aonde? Na defensoria? Defensoria. Fala com a gente no microfone. Desculpa. Defensoria, Delegacia do Idoso, no Fórum de Vila Velha. Todos os órgãos eu já fui. Agora eu quero saber qual o órgão que vai fazer alguma coisa. Tem 3, 4 anos que eu estou lá, batendo a tecla, levando um monte de prova, um monte de coisa que me pedem, o CRAS. Então, eu quero uma resposta do poder público. Quem é que vai me dar essa resposta? Né? O que vão fazer? Vão esperar meu pai morrer? Aparecer morto? Qual seria, doutora Milena, o próximo passo? Não, a verdade é que sim. Esse inquérito, inclusive, ele está em andamento, né? A vítima já foi ouvida. E a gente não pode falar exatamente por isso, ele ainda está em andamento. Mas, assim, infelizmente, às vezes, o nosso tempo é diferente. Porque para conseguir as provas, porque muitas vezes, como eu disse anteriormente, a minha vítima, ela omite. A minha vítima, muitas vezes, até foi acompanhado do filho, da filha, registrar a ocorrência, fala tudo, mas volta no outro dia e fala assim, eu estava com a minha filha aqui, estava com meu filho, e ele me induziu a registrar essa ocorrência. Então, assim, por isso que a gente tem que ter tanta cautela e ir atrás de testemunhas, e às vezes, infelizmente, Valéria, o tempo é nosso diferente. A minha preocupação realmente é a vítima, e a gente está, sim, indo atrás dessa situação. Perfeito, doutora Milena. Posso falar? O nosso tempo encerrou, mas pode finalizar rapidamente. Então, aí eu te pergunto, induzido como? Se ele for na delegacia, tem as câmeras. Valéria, e tem o escrivão que pega desculpa, eu não estou falando do caso específico, que eu não posso. Eu estou falando geral. Muitas situações acontecem que a gente tem várias ocorrências. Às vezes está acompanhado de um filho, de uma testemunha, depois vai lá e registra a ocorrência falando que não quer representar, que mentiu. Por isso que é tão delicado, por isso que é tão importante a gente indicar testemunhas, porque a minha vítima omite informações. Entendeu? Infelizmente. Desculpa. E também tem situações, por exemplo, que é o golpe do amor, que a gente tem visto o tempo todo. Situações que aquele estelionatário, aquele golpista, influencia tanto a vítima que ela começa a ter raiva da família. Ela registra ocorrência não contra o golpista, ela fica contra o familiar. Então, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado, por isso que é tão importante também, eu vejo, Roberto, até falei anteriormente para você, é tão importante a gente falar sobre violações de direitos, porque as pessoas ficam mais atentas, ouvem o que significa e procuram ajuda, muitas vezes até mesmo para saber do que se trata e o que pode ser feito. Então, eu agradeço a você imensamente, porque eu sei que amanhã a gente já vai ter pessoas que vão procurar a delegacia para registrar uma ocorrência. Muito obrigada, doutora Milena Girelli, pela sua participação. Obrigada também, Elza Leite, pela sua contribuição aqui com a gente. Valéria, também que o nosso intuito é o quê? É levar esse alerta. Se você desconfia de que alguém na sua casa, um idoso ou que seja o vizinho, esteja sendo vítima de algum tipo de violência, faça a sua parte, que é denunciar. E depois confia no sistema, né, que tem a polícia que vai investigar.